Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Luan, coordenador da engenharia da Labor Mesp, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro Mário Birch. Tudo bem, Mário? Olá, Luan, tudo em ordem? Tudo Tudo bom? jóia. Obrigado por receber, por aceitar esse convite. A gente está muito feliz com a sua presença Eu, aqui. eu agradeço o convite também. Sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha. Mário, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é o laudo das instalações elétricas. Uhum, A gente sabe que tem um item da NR10, né, que fala sobre esse laudo, mas eu queria que você explicasse, principalmente para as pessoas que são leigas no ok. assunto, né, para os profissionais de RH, né, Uhum, ou profissionais que não são mesmo da área de elétrica, mas tá, às vezes são responsáveis pela manutenção e às vezes acabam desconhecendo, né, a importância e a uhum, obrigatoriedade de ter esse documento, né? claro. O laudo das instalações elétricas é um item que eu tenho uma visão assim, até digamos com muito carinho e que eu acho muito importante na exigência da norma, porque assim, é um documento que ele não serve apenas para atender legislação, não é, eu não tenho essa visão de que é um documento só para você mostrar para o fiscal, tá? Eu gosto de enxergar isso como um documento propondo melhorias, adequações nas instalações elétricas da empresa, tá? Por quê? Quando a gente trata em NR10, a gente fala sobre aquela norma do Ministério do Trabalho, tá? Só que a NR10, ela linka as normas técnicas da ABNT, tá? E para nós da área técnica, o que nos norteia de como executar um trabalho, de como fazer um trabalho bem feito, é seguir essas normas. No caso, para a gente da elétrica, a mais conhecida é a NBR 5410, que trata de instalações elétricas em baixa tensão. Então, só para você ter um parâmetro, tá? Ela cria algumas regras, por exemplo, falar qual é o fio que eu vou usar para uma tomada elétrica. Tá? Então, a norma ela fala, ó, no mínimo você tem que usar um cabo com 2,5 milímetros quadrados. Tá? Outro item que a norma fala, todas as tomadas elétricas precisam ter aterramento. Tá? Então, além da NR10, a gente tem que seguir esses detalhes da NBR 5410. Tá? Isso visa o quê? Segurança para os usuários, visa uma boa prática de manutenção e uma garantia e longevidade da edificação, evitando curtos-circuitos, incêndios e uma série de riscos que a edificação pode sofrer. Legal. Tá? Como que é elaborado esse documento, assim? É uma visita em campo? Como que funciona? Tá. Esse trabalho é feito com uma visita técnica em campo. A gente fotografa os painéis elétricos. O engenheiro responsável por essa vistoria, ele faz uma passagem geral na empresa, observando onde estão passando os cabos, se tem cabos aparentes, ou seja, lançados fora de dutos de proteção, se tem risco de contato acidental para os funcionários, para os usuários da empresa, tá? E todo esse trabalho é gerado um relatório, tanto com fotos quanto descritivos técnicos, tá? Nesses descritivos técnicos, a gente sempre coloca no final umas recomendações de adequação. Então, o que seria essa adequação? É o que eu falo que a gente pega essa parte da adequação e encaminha para o pessoal do departamento de manutenção para fazer as regularizações para colocar essas instalações dentro da norma técnica. Legal. Para quem não tem manutenção, o que que deve ser feito? No caso, a Uma gente, manutenção às própria, vezes, né? uma empresa que não tem manutenção própria, a gente recomenda ter alguns profissionais de confiança para que possam ser contratados e executem essas adequações. Tá? Ah, legal. E uma coisa também que assim, a própria NR10 exige que o profissional contratado ele tenha alguns treinamentos, que ele seja realmente formado na área elétrica, que ele tenha um certificado para isso, tá? É exigido que ele faça um curso de atualização de segurança a cada 2 anos. Então, para a empresa contratar esse profissional, a gente sempre recomenda, fala, ó, tira uma cópia dessa documentação como se fosse uma integração, tá? Tira uma cópia,
deixa arquivado na documentação desse profissional, faz um procedimento de integração dele para que ele possa trabalhar dentro da empresa e numa fiscalização futura, esse documento o fiscal sempre exige. E aí você fala, não, ó, a instalação elétrica é feita por este profissional, ele é habilitado e nós contratamos ele para execução das tarefas. Qualquer profissional formado na área de elétrica pode realizar esse documento, elaborar esse documento e assinar, se responsabilizar por ele? Tá, o trabalho de manutenção, qualquer profissional pode fazer o relatório de correção, tá? O laudo de instalações elétricas, somente engenheiros podem fazer, tá? Junto com o laudo, além desse procedimento de trabalho de laudo, tem que ser anexado uma ART, tá? Que é um documento feito, a gente faz pelo CREA, tá? Registra a responsabilidade técnica do engenheiro que fez o laudo para poder dar validade ao documento. Para você ter uma ideia, laudo não pode ser realizado nem por técnico, tem que ser por engenheiro mesmo, tá? Os técnicos ou eletricista podem fazer relatório das correções realizadas, mas o laudo só engenheiro mesmo. Legal. Qual que é a diferença do laudo das instalações elétricas para o diagrama unifilar? Tá. O laudo, ele observa, assim, no geral, todas as situações e faz um comparativo com as normas técnicas vigentes. Como eu te falei, as normas da ABNT, tá? O diagrama unifilar, ele registra praticamente a ligação elétrica. Então, por exemplo, eu tenho um cabo que está vindo de uma chave de 125 amperes do meu relógio de entrada, está chegando no meu quadro de distribuição, eu tenho 5 disjuntores, cada disjuntor vai, por exemplo, um alimenta o quadro do refeitório, outro alimenta o quadro do escritório, outro alimenta o pavimento superior, outro alimenta a garagem, tá? Então, o diagrama unifilar, ele registra esses segmentos do cabeamento. O laudo de instalações, ele consta as fotos, tá? E as informações técnicas necessárias para, tanto informando se está dentro dentro das normas ou as correções necessárias. Legal. Em termos de segurança, qual é a importância de ter esse laudo das instalações elétricas? Tá. Além da exigência legal, né, que realmente a fiscalização cobra isso daí, a segurança, ela consegue montar, para a segurança do trabalho, consegue junto com o departamento de manutenção ou com a engenharia, definir adequações das instalações. A gente pega muitas empresas, por exemplo, fala, poxa, a empresa tem 30 anos aqui instalada. Então, obviamente, se ela está no mesmo prédio, provavelmente aquela instalação elétrica também tem 30 anos, tá? E as normas são atualizadas. Então, por exemplo, se você pegar 30 anos atrás, não eram todas as tomadas elétricas que tinham que ter aterramento, tá? E pela norma atual, tudo tem que ter aterramento. Então, esse laudo, ele já indica, falou, olha, foi constatado que falta aterramento em tal setor. O aterramento não está interligado entre os painéis, tá? Esse tipo de informações consta no laudo. Você tocou num assunto bem interessante, que é a questão do aterramento, né? Sim. Porque todas as máquinas, mas pensando até mesmo no administrativo, né? Toda essa malha elétrica, ela precisa ter esse procedimento de aterramento, né? Sim, exatamente. Tá? Eu tenho até no treinamento de NR10 que nós fazemos, tem até um vídeo que eu passo, que eu acho muito interessante porque foi um acidente num supermercado grande, tá? Isso é uma reportagem que passou num canal de televisão, onde uma família foi fazer compras e 2 crianças encostaram no freezer de peixes e as meninas receberam um choque, foram eletrocutadas e ficaram grudadas no freezer. Tá? A mãe retirou as crianças, uma delas quando ela retirou a menina, já estava apagada. Aí uma outra pessoa fazendo compra fez a massagem na menina, reanimou ela acabou indo para o hospital. E aí depois,
na entrevista, o supermercado falou que o freezer era alugado e o problema foi numa falha de isolação do freezer. Tá? Tudo bem, isso é uma coisa que não deveria, mas até pode acontecer. Só que uma falha grave, focando nas normas, esse freezer não estava aterrado. Porque se tivesse aterrado, essa fuga de energia, em vez de pegar nas meninas quando encostou, ia voltar para o aterramento e acabar dando uma sobrecarga no disjuntor e o disjuntor desligando. E aí o pessoal ia correr atrás para ver por que o disjuntor está desligando, eles iam notar essa fuga de energia. Entendi. E aí, nesse caso, na sua análise, houve aí, de fato, uma falha da falha no instalação processo, elétrica. né, tanto da instalação desse freezer, né, quanto dessa verificação Sim. dos pontos de aterramento. Né? Exatamente. Então você vê, o aterramento é muito importante, tá? E é um dos pontos da NBR 5410, que ela fala que você tem que garantir a proteção contra choques. E o aterramento é uma das exigências. Legal. Uma outra dúvida que deve ser bastante comum entre as pessoas que estão assistindo é, se eu tenho um prédio alugado, eu aluguei um prédio, né, eu tenho lá o meu escritório, tenho as minhas atividades ali. De quem é essa responsabilidade? Isso é minha? Isso é do proprietário do imóvel? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Da área que eu estou utilizando, a responsabilidade de garantir que tudo esteja em ordem é do proprietário da empresa. Tá? Se, por exemplo, eu contratei uma empresa de engenharia para fazer uma vistoria, foi identificado, falou, olha, a instalação do prédio não tem aterramento. Então, assim, eu tenho que fazer a reforma do meu espaço e deixar o meu espaço dentro da norma. Porém, o prédio tem que me disponibilizar o aterramento. Tá? Se eu estou num andar, eu não vou conseguir, eu não tenho autorização para descer um fio terra até lá embaixo. Essa responsabilidade já é do prédio ou do dono do imóvel. Tá? Aí a empresa tem que solicitar, apontando para o proprietário, falar, olha, de acordo com a norma, eu preciso ter essa situação e os relatórios da empresa de engenharia que fez o trabalho para nós indica que não tem aterramento. E aí cobrar essa exigência do proprietário. Legal, acaba sendo aplicável para Sim. todas as edificações. Exatamente, né? para todas. Todas, né? Até uma situação engraçada acontece com para-raios, né? Tá? Porque se você está num prédio, eu uso um andar, eu não sou responsável pelo para-raios, mas o prédio tem que ser e ele tem que me passar um relatório se solicitado. Legal, interessante isso. Acho que é muito elucidativo, né, para a maioria das pessoas, porque é algo muito técnico, Mário. E a gente, né, pensa, um profissional de RH que às vezes cuida da parte do SESMIT, né, cuida das ações de saúde e segurança do trabalho, às vezes desconhece esses processos, né? Claro. E nós, como assessoria, nós devemos orientar essas pessoas de que sim, é importante ter o laudo das instalações elétricas, o diagrama unifilar, o laudo de para-raio, né, toda a gestão da NR10, né? Que a gente está falando de algo muito extenso, né? Uma norma muito importante e os acidentes, né, com eletricidade, né, choque elétrico, eles estão aí acontecendo a todo momento. Né? Sim. Inclusive, assim, aquele caso daquela cooperativa lá de grãos que explodiu, a suspeita, pelo que eu cheguei a dar uma olhada na reportagem, é que, assim, foi uma faísca elétrica por carga estática que com a poeira de grãos em suspensão causou a explosão. Olha só. Então você vê, às vezes é uma coisa que a pessoa não cuida de um pequeno detalhe, às vezes um aterramento da máquina, não poderia não acontecer essa faísca. Né? Pois é. Então fica aí acho que esse podcast aqui, essa entrevista foi muito, muito bacana, né? Acho que conseguiu sanar as dúvidas das pessoas. E pessoal, se vocês tiverem outras dúvidas, escreve pra gente aí nos comentários do vídeo do YouTube. Segue a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, tá? E é isso, Mário, muito obrigado, agradeço pelo seu tempo, em nome da Labormesp. Ok, eu que agradeço, precisando, estamos à disposição. Maravilha, Mário, obrigado, Tá. pessoal. Obrigado, Até pessoal. a próxima.